O paulista Caio Prado Júnior nasceu em 1907 e faleceu em 1990, em São Paulo. É, Caio Prado Júnior, ao nascer, ele nasceu junto com uma obra que contrasta um pouco com seu pensamento, que é a obra Capítulos de História Colonial, de Capistrano de Abreu. Mas essa obra ela foi superada por Caio Prado Júnior, que vai mostrar um Brasil de modo mais contemporâneo. Geógrafo de formação e advogado, o que Caio Prado Júnior tem por influência principal? Ele tem por influência principal o marxismo. O marxismo ele vai surgir no Brasil a partir de 1920, mas o surgimento do marxismo no Brasil ele se dá sob a roupagem leninista, vamos assim dizer, que operava a partir do dever ser e não pelas bases da dialética defendida pelo próprio Marx e que foi seguida por Caio Prado. Aí o que é que Caio Prado faz em obras como Evolução da Política do Brasil, Formação do Brasil Contemporâneo, História Econômica do Brasil e Revolução Brasileira? Caio Prado Júnior ele tenta criticar o desenvolvimento do Brasil, que segundo ele era capitalista de origem, ou seja, desde 1500 o Brasil seria capitalista. E esse capitalismo que o Brasil teria desde sua origem foi criticado pelos seus críticos mais ferrenhos. Porque como é que o capitalismo teria surgido no Brasil, segundo esses críticos, antes de ter surgido na Europa? Então essa é uma pergunta bem interessante, né, a se fazer. Mas Caio Prado Júnior defendia que o Brasil era capitalista por formação, mas colonial por conta da manutenção das bases coloniais, da infraestrutura colonial no Brasil, que ele defende que deva ser transformada. Então, outra questão fundamental, essa crítica, ela surge pelos críticos de Caio Prado Júnior a partir de dois elementos. Primeiro, de que o Brasil teria sido colonial desde sua origem, e segundo, que o Brasil teria tido um viés economicista, determinista, segundo os críticos de Caio Prado. Ou seja, de um lado, os críticos afirmavam que era impossível o capitalismo ter surgido no Brasil em 1500, e de outro, criticavam também o fato de Caio Prado Júnior defender que a infraestrutura determinaria toda a sociedade brasileira. Aquele velho problema, talvez, das traduções de Marx, que Marx vai falar na ideologia alemã, que a infraestrutura condiciona a superestrutura, não determina, mas alguns teóricos veem como determinante e criticam esse viés economicista. Bem, por outro lado, independente dessa crítica, Caio Prado Júnior compreende que a sociedade brasileira é uma sociedade de classes, ou seja, que a sociedade brasileira é formada de acordo com o sistema capitalista, ou seja, classe burguesa e proletariado. Sendo que essa redescoberta do Brasil, operada a partir do rompimento com o passado agrário e pela ideia de modernidade que está impressa no pensamento de Caio Prado Júnior, ele, no próprio Caio Prado Júnior, é como se fosse um suicídio simbólico. Porque de onde Caio Prado Júnior veio? Caio Prado Júnior veio da elite aristocrata paulista. E ao vir da elite aristocrata paulista, ele rompe com a elite aristocrática paulista e dá confiabilidade às massas. Ou seja, os verdadeiros heróis do povo brasileiro não seria a classe aristocrata brasileira, mas seria a massa, o povo. Como assim? Como é que se dá esse desenvolvimento? Bem, essa redescoberta operada por Caio Prado Júnior, ela tem um elemento fundamental. É como se ele, ao fazer o revisionismo histórico, ele colocasse dois elementos principais que estudaram o Brasil. Ele coloca o lado bom, que seria Sérgio Buarque de Holanda e o Homem Cordial, que nós já falamos nesse curso de Ciência Política, e o lado mal, que seria Gilberto Freire e as raízes do Brasil, que nós já falamos também nesse curso. Então o que é que ele coloca? Ele coloca que, por um lado, o Brasil teria esse viés cordial, que seria uma coisa positiva,
e por outro teria essa coisa negativa da determinação agrária e colonial. Então o verdadeiro herói do povo brasileiro seria a massa. Bem, continuando, seguindo, pulando, o que Caio Prado Júnior defende é o seguinte, é que tanto em formação do Brasil contemporâneo quanto em evolução política, a sociedade colonial seria o reflexo fiel da base material. Como assim? O que é que se dá aí? A crítica de Caio Prado Júnior é o seguinte, é que por mais que o Brasil tivesse essas classes, ele precisa se tornar separado do colonialismo, ou seja, o Brasil é capitalista, mas depende dessa base agrária. Contudo, uma reforma agrária não seria a solução. Por que uma reforma agrária não seria a solução? Porque não constituiria a identidade nacional. A identidade nacional para Caio Prado seria a libertação da dominação imperialista, da comercialização dos produtos primários, a velha história das commodities, né? Que o Brasil importa produtos primários e vai exportar produtos industrializados. Então a segunda dificuldade seria vencer a estrutura agrária. Então esse vencimento se daria a partir de quê? A partir do pensamento dialético, que para Caio Prado Júnior, assim como na linguagem marxista, o Brasil não teria tido uma sociedade, vamos dizer, feudal. Não se poderia importar a racionalidade da teoria europeia para cá. O Brasil ele teria sido capitalista desde sua origem, não teria passado pelo feudalismo, mas manteria bases agrárias. Aí o que acontece? O Brasil teria que reconhecer a mudança nas especificidades. Então, como assim? Caio Prado Júnior, nesse sentido, ele sustenta uma utopia de que o Brasil deva ser, assim como as demais nações, devam se integrar numa solidariedade socialista, porque essa solidariedade socialista seria soberana. Essa soberania seria as bases de quê? Da mesma forma que Caio Prado Júnior compreende o materialismo histórico dialético como meio da superação, ele compreende que essa superação deve se basear na base. Então o Brasil deve se tornar, primeiro, uma nação democrática, e essa nação democrática ela vai fazer o quê? Ela vai, historicamente, propiciar o surgimento do socialismo. Porque o Brasil teria que primeiro se tornar de fato capitalista para poder criar aquela velha máxima marxista, ter o desenvolvimento das forças produtivas a ponto de poder se tornar de fato socialista. Então, nós vemos, concluindo nosso curso de Ciência Política, que foi muito profícuo, compreendo que Caio Prado Júnior, no seu esses apontamentos que nós fizemos sobre Caio Prado Júnior, mostra que o revisionismo de Caio Prado Júnior, ele proporciona a compreensão das nações que, numa utopia, claro, que agiam mutuamente uma em prol da outra. Então é isso. Agradecido por esse curso, um momento de nós mostrarmos assim online nossas experiências, nosso aprendizado, e é isso aí. Muito obrigado.